A quantidade de serotonina que você produz ao receber luz UVA no meio da manhã vai ditar quanta melatonina você poderá produzir mais tarde quando bloquear a luz azul após o pôr do sol. Então, o armazenamento de serotonina que vai ser convertida em melatonina mais tarde. Por isso, digo às pessoas que sua boa noite de sono começa com a luz UVA da manhã para que você possa obter a melatonina. E a melatonina, novamente, vai te ajudar a sinalizar para dormir, mas também ter um sono profundo e reparador. E o DHA tem o que é chamado de nuvem de elétrons pi ao seu redor. E quando a luz atinge essa nuvem de elétrons, ela a excita e literalmente cria eletricidade CC a partir disso. Isso é o que Einstein descreveu como o efeito fotoelétrico. É isso que o DHA faz por nós e é por isso que está concentrado em grandes quantidades na pele. E não é por acaso que os alimentos que têm maiores quantidades de deutério geralmente estão disponíveis ou na estação onde há mais luz solar, ou se você mora em um lugar onde há luz solar o ano todo. E isso tem um propósito, porque nosso corpo consegue depletar deutério através da exposição à luz solar. Mas novamente, se estamos comendo alimentos fora de época, na Virgínia, onde estou comendo laranjas e outras coisas. Então, estou acumulando deutério que pode estar prejudicando minhas mitocôndrias e não consigo depletá-lo tão bem porque não estou recebendo tanta luz solar. Quando se trata de dor, e vamos falar sobre ir de uma resposta normal e saudável para quando ela se torna patológica. Nós pensamos na dor como algo ruim, porque é muito desconfortável e não necessariamente a queremos. E assim que a sentimos, queremos nos livrar dela, mas ela não existiria se não tivesse um propósito. Então, existe uma razão para a dor e é para nos sinalizar que algo está errado e que precisamos prestar atenção nisso, seja o tecido em nosso corpo que foi lesionado e precisamos prestar atenção nesse tecido, né? Ou seja, algo que está nos machucando e precisamos prestar atenção nessa coisa e garantir que essa coisa desapareça. Então ela tem esse papel muito importante no corpo e é muito preservada evolutivamente, porque existem muitas vias diferentes no cérebro que podem sinalizar dor. E é por isso que eles têm dificuldade em criar medicamentos para a dor, porque existem tantas vias diferentes. Você não pode simplesmente bloquear uma e esperar que a dor não aconteça, mas o corpo entende que isso é algo muito importante de se ter, e existem de fato pessoas que, eu diria, infelizmente, nascem sem a capacidade de sentir dor. E você pensaria que isso seria ótimo. Cara, isso é incrível, mas essas pessoas, na verdade, não vivem vidas muito longas porque morrem de diferentes problemas complexos que surgem por se machucarem. E a dor ensina algo ao seu corpo. Ela te ensina a evitar aquela coisa dolorosa no futuro, se você tiver a resposta correta a ela. E então, se você não tem esse sinal de dor, você não aprende a evitar coisas dolorosas ou a evitar situações em que pode causar danos ao seu corpo. E as pessoas diriam, bem, elas não podem simplesmente aprender isso? As pessoas não podem simplesmente dizer a elas, ei, isso vai ser ruim? E é meio parecido com, acho que todos nós já tivemos a experiência, especialmente quando crianças, de nossos pais nos dizendo, não faça isso por causa daquilo, mas nós fazemos mesmo assim. Por quê? Porque temos que descobrir por nós mesmos, né? Mas no processo de descobrir essas coisas por si mesmo, você aprende sobre aquilo. E então não faz de novo no futuro. Você aprendeu sua lição, mas se você não tem uma resposta de dor, você não consegue aprender essa lição, né? Então essas pessoas continuam se machucando, elas têm complexos, elas têm problemas decorrentes dessas lesões passadas e tendem a morrer muito mais cedo na vida. Então a dor é algo normal, não na forma como nos informa. É uma forma pela qual ela nos informa sobre nosso ambiente, para que possamos mudar nosso comportamento e evitar aquilo no futuro. Dor crônica não é algo normal, porque realmente não há nenhum, eu acho, propósito vantajoso para a dor estar lá, cronicamente, estar sempre lá. Então isso é algo que é um resultado direto, na minha opinião, da forma muito alterada do nosso modo de vida moderno em relação a onde costumávamos estar vivendo na natureza. E mesmo naquela época, tínhamos civilizações e estávamos muito mais em contato com a natureza de diferentes formas e nos divorciamos disso. E então é um resultado direto de nós estarmos fora desses ambientes. E isso está levando a situações onde um sinal de dor. E há diferentes maneiras como isso pode acontecer. Um sinal de dor pode ser cronicamente estimulado, ou seu corpo está cronicamente recebendo o sinal para criar um sinal de dor em seus tecidos, sem que haja dano físico presente ou que tenha ocorrido dano físico no passado.
ou dano físico acontecendo dentro de nós, sobre o qual tenho certeza que falaremos em termos de saúde celular e coisas que estão fazendo o corpo, fazendo o cérebro perceber que há um problema. Precisamos criar um sinal de dor e é daí que vem a dor crônica. Então, isso tem a ver com todo o nosso ambiente, tudo com que nosso corpo entra em contato todos os dias. Nós sabemos, neste momento, se os humanos são a única espécie a ter dor crônica? Acho que não podemos afirmar com certeza. But eu não sei. Pareceria improvável que outras espécies tenham dor crônica na minha perspectiva, porque o córtex pré-frontal e o tamanho do nosso córtex pré-frontal é realmente o que cria um sinal de dor, ou é uma coisa que pode perpetuar esse sinal de dor, mesmo que não haja dano físico acontecendo. E outras espécies não têm o tamanho do córtex pré-frontal que nós temos. Nossos parentes mais próximos são vários macacos e chimpanzés e coisas assim. E eles ainda não chegam nem perto do nível de cognição pré-frontal que nós temos, que nos permite quase que pensar até gerar uma resposta de dor, dependendo de muitos fatores diferentes. Mas eu acho que uma dor crônica poderia definitivamente acontecer em outras espécies se for mais um sinal de dor sensorial. Então, uma estimulação sensorial crônica. Então, basicamente, digamos que haja dano a um tecido, talvez seja degeneração, talvez seja apenas, especialmente como nossos animais de estimação, talvez eles estejam sendo alimentados com dietas de comida processada ou coisas assim, e há apenas essa baixa carga corporal ou baixa carga celular, e isso poderia estar enviando um sinal de dor sensorial crônico, o que podemos ver nossos animais de estimação ficarem desconfortáveis à medida que envelhecem. Então, essa é uma forma, mas não acho que uma dor crônica de natureza cognitiva. Existem outras espécies, não tenho provas disso, mas não parece que isso seria possível, com base no mecanismo pelo qual isso acontece. Vamos pegar um exemplo aqui e ser práticos. Então, digamos podemos usar qualquer lesão que seja crônica no corpo. Vamos dizer apenas dor crônica no joelho. Está lá há alguns anos. Alguém sintonizando hoje. E essa pessoa quer começar a descobrir o que está na raiz disso. E então, o que ela pode fazer para começar a desvendar e se livrar disso? Sim, quando alguém tem uma dor que pode não ser crônica, mas está persistindo, digamos, faz alguns meses e você acabou de começar a ter essa dor, isso seria tecnicamente crônico, mas não seria uma dor crônica para a vida toda. Mas ela não está indo embora, então temos que investigar por que isso acontece. E então, eu detalho isso para as pessoas. Existem 3 aspectos diferentes da dor que são importantes de entender antes que você possa começar a tratar. Você precisa entender isso antes de poder começar a entender por que está sentindo essa dor, para saber o que fazer para consertar. Então, se você lesiona um tecido, você corta sua pele, ou talvez tenha degeneração no joelho, ou algo assim. Se você sofre um dano físico, você corta sua pele, você sempre vai ter um sinal de dor. Na degeneração, você pode ou não ter um sinal de dor, mas algo aumenta a probabilidade de termos uma alteração de pH nas células daquele tecido. Então, alteração de pH significa que se torna mais ácido. Você poderia dizer que a célula perde sua voltagem. Algo acontece, e quando isso acontece, o pH cai. Essa alteração química sinaliza. Seus nervos sensoriais captam esse sinal e o levam para o cérebro. E o cérebro diz, ok, algo está errado. E ele envia um sinal de dor de volta para aquela área para dizer, ei, esta área está lesionada, preste atenção nela. Isso é muito importante, novamente, para fazer você prestar atenção nisso, para que você mude isso. Mas é daí que vem o ditado. A dor está no cérebro, porque a dor não está acontecendo ali. O sensorial, ou o tecido, aqui não está sinalizando dor. Seu cérebro está sinalizando para que a dor esteja lá. Então ele tem que receber esse sinal primeiro. Então essa é a dor sensorial. É assim que funciona. E existem diferentes níveis de neurônios através dos quais isso é comunicado para a medula espinhal, até o cérebro, para o córtex sensorial e então de volta. Então, essa é a dor sensorial. Agora, muito ligados a esses centros de dor sensorial no cérebro, estão os centros emocionais do cérebro, e é por isso que, quando sentimos dor, tendemos a ter uma resposta emocional a ela. E geralmente é uma resposta emocional negativa a ela. Nós choramos ou ficamos com raiva. Ai, isso doeu. E esse laço emocional com ela é muito importante porque é isso que te ensina a evitar a dor no futuro, evitar a coisa que causou a dor no futuro, essa emoção negativa. E isso também é muito preservado evolutivamente, porque mesmo que a pessoa que mais amamos no mundo acidentalmente nos machuque, pisando no nosso dedo do pé ou algo assim, por mais que saibamos que foi um acidente e por mais que amemos essa pessoa, ainda ficamos meio bravos com ela e ficamos tipo, como você pode ser tão desajeitado a ponto de pisar no meu dedo ou algo assim? Porque essa resposta emocional é realmente o que nos ensina a evitar a dor no futuro. Então essa é a conexão emocional com isso. Então,
há o aspecto cognitivo da dor. E o aspecto cognitivo que, especialmente para humanos, é realmente o que nos permite nos preocupar com as coisas, né? Esse córtex pré-frontal, essa cognição e questionar o significado das coisas. E então, quando fazemos isso com a dor, né, nós, na verdade, quando exageramos nisso com a dor, eu diria que estamos, na verdade, conectando esses centros emocionais e cognitivos, né? Então, nos preocupamos tanto com isso, e nosso córtex pré-frontal nos permite nos preocupar com a dor. Então, se acontece cronicamente, né, continuamente nos preocupamos com a dor. Isso está conectando as coisas, né? Os centros emocionais, né? Isso pode realmente acontecer ao contrário. Nós podemos, na verdade, cognitivamente pensar até gerar uma resposta de dor, porque os centros emocionais são ativados, então os centros sensoriais são ativados e o cérebro envia um sinal sensorial de volta para o corpo. E pode não haver mais nenhum trauma físico ali, pode não haver uma alteração química, o cérebro está recebendo o sinal para fazer isso. Então, sim, e eu também deveria dizer que o sinal de dor sensorial existe em praticamente todos os animais, mesmo invertebrados, né? Muito pequenos, né? Vermes ou bactérias ou coisas assim, eles têm essa capacidade de sentir dor e fazer ai, e meio que se afastar disso, mas apenas animais vertebrados têm o aspecto emocional disso. Então, qualquer coisa com espinha dorsal, qualquer animal com espinha dorsal vai ter a reação emocional a isso que o ensina a evitar no futuro, o que é útil para a sobrevivência. Mas então, eu diria que chimpanzés e algumas espécies com córtices pré-frontais um pouco maiores provavelmente têm alguma capacidade de se preocupar com isso. Mas humanos são muito distintos e nós temos uma grande capacidade de nos preocupar com as coisas e questionar as coisas. E então, isso é meio que único para nós. Este aspecto cognitivo da dor, eu diria, é único para nós. E então, quando alguém está lidando com um problema no joelho, digamos que o joelho dessa pessoa está doendo cronicamente, pode ser tão simples quanto apenas um sinal de dor sensorial superestimulado ou cronicamente estimulado. Então, algo sobre o tecido, a cartilagem naquele joelho, ou mesmo o osso, mas especialmente tendões e músculos e coisas ao redor, algo sobre isso que está cronicamente diminuindo o pH e a carga naquele tecido, e seu cérebro está sempre recebendo um sinal para criar dor naquele joelho. E então isso poderia ser tão simples quanto tratar os músculos com eletrólitos ou algo assim. Poderia ser tão simples quanto carregar o corpo, colocando os pés diretamente na terra e ganhando alguma carga negativa. Poderia ser tão simples quanto luz vermelha ou luz solar ou algo assim. Qualquer coisa que você possa usar que aumente a carga daquele tecido ou criando uma melhor saúde metabólica, não sendo resistente à insulina. Então, comer uma dieta mais baseada em alimentos integrais e ajustar seu ritmo circadiano, criando mais saúde metabólica dessas formas, poderia aumentar a carga das suas células e impedir que isso aconteça, que esse sinal de dor aconteça. Agora, isso seria mais como a dor no joelho começou há 2 meses e não está passando. Esse seria meu palpite. Seria por aí que você abordaria. Se você teve dor crônica no joelho por anos, pode ter começado assim, mas está aí há tanto tempo que você ativou, você conectou as áreas cognitivas, emocionais e sensoriais do cérebro, porque está aí há tanto tempo e você se preocupou com isso por tanto tempo. Você tem lidado com isso por tanto tempo que conectou essas coisas. E se você fizer essas coisas sensoriais que aumentam a carga nesse tecido, você faz um pouco de grounding, usa a luz infravermelha, corrige a saúde metabólica, isso poderia ajudar significativamente, mas ainda pode haver alguma reprogramação cerebral que precise ser feita. Você ainda pode sentir essa dor porque ela está aí há tanto tempo e seu cérebro se programou dessa forma. Então, é mais ou menos como você teria que encarar e abordar as coisas. É como eu corrijo isso com base em quanto tempo está aqui, qual é o meu ambiente atual, por quanto tempo vou ter que seguir e simplesmente começar a tentar coisas. Você tenta a dor sensorial, carregar seu corpo primeiro. Se isso funcionar ou melhorar, era parte do problema. Se não ajudar completamente, talvez tenhamos que abordar mais algumas coisas cognitivas. Então, Certo, vamos manter o foco na base e encarregar o corpo. Temos a leitura dos alimentos, grounding e luz. Vamos começar com a dieta. Alguém que queira avaliar sua situação e fazer escolhas melhores. Como essa pessoa começa? Com comida, eu diria que minhas recomendações gerais para a dieta são comer alimentos integrais e comer o mais orgânico possível. Então, eu sou fã de alimentos de origem animal, acho que eles oferecem o melhor custo-benefício.
são o que os humanos vêm comendo, por quanto tempo você acreditar que os humanos estão na Terra. Você os obtém da forma mais, né, biodisponível. Nós somos animais, né, somos feitos de animal, então quando você come essas coisas, você se constrói a partir delas, né? Mas sim, então comer alimentos integrais em geral, no entanto, realmente vai ajudar a contribuir para uma boa saúde metabólica. Então, geralmente, eu não acho que carboidratos sejam ruins. Não acho que devamos comer 1 tonelada deles, porque se vivêssemos na natureza hoje, não teríamos tantos carboidratos disponíveis para nós. Então, provavelmente não era uma grande parte das dietas humanas, era algo mais esporádico. Mas se sua melhor aposta aí são carboidratos de alimentos integrais, e não carboidratos processados, grãos, açúcares, coisas assim. Então, isso vai ser, para algumas pessoas, 70% da batalha. Porque eu acho que o ritmo circadiano interrompido é, em grande parte, o que está causando a má saúde metabólica e alterações nas mitocôndrias que não as permitem funcionar corretamente e criando esses problemas metabólicos piores. E então, eu acho que quando você adiciona uma dieta de alimentos processados ou a dieta americana padrão a isso, você está jogando lenha na fogueira. E se você tirar a lenha da fogueira, você vai se sentir muito melhor, vai criar uma saúde metabólica muito melhor. Mas as brasas do fogo ainda podem estar acesas se você não otimizar o ritmo circadiano. Mas isso poderia ser, como eu disse, 70% da questão, você está tirando a lenha da fogueira. E isso vai criar uma saúde metabólica melhor. E quando você cria uma saúde metabólica melhor em suas mitocôndrias, elas vão aumentar a carga dessas células muito melhor. Então, o propósito do metabolismo é colher as ligações químicas, ou quebrar as ligações químicas dos alimentos para colher elétrons desses alimentos, para que você possa usar esses elétrons para passar pela cadeia de transporte de elétrons. E isso é usado para produzir ATP, para desdobrar proteínas, para estruturar a água, e a água estruturada é o que retém a carga. E então, se você quer reter a carga em suas células e tornar muito menos provável que você receba um sinal de dor, né, daquele tecido para o cérebro e de volta, você quer construir a água estruturada. E as mitocôndrias produzem água metabólica, elas produzem água estruturada. E então elas também precisam de proteínas para se ligarem e reterem a carga ali. Então é isso que o ATP faz, ele desdobra as proteínas. E tudo isso é otimizar o metabolismo. E então, da perspectiva alimentar, a melhor maneira de fazer isso é centrar sua dieta em alimentos de origem animal, adicionar variedade com alimentos vegetais e garantir que sejam carboidratos de alimentos integrais, se você consumir carboidratos, ou muitos deles, e eu diria para comer alimentos da estação, como alimentos vegetais da estação. E seria por aí que eu começaria. Eu quero realmente aprofundar nessa questão de alimentos vegetais da estação, porque você tem uma visão muito profunda e detalhada sobre isso. E para mim, há 2 aspectos diferentes ao ler seu livro. 1 sendo a marca da luz solar e 2 sendo o deutério. Então, traga esses 2 aspectos. E por que o local é tão importante? Especificamente para plantas? Sim, então, local e da estação. Realmente importante, exatamente por essas 2 coisas que você mencionou. Então, primeiro, as plantas meio que têm esse mecanismo porque estão muito ligadas ao seu ambiente. Elas não podem se mover como os animais. Elas imprimem o ambiente de luz em seus, eu diria, tecidos, mas em sua substância vegetal, seja lá como se chame. Mas em sua substância vegetal porque estão muito ligadas àquele ambiente de luz. E então, quando você pensa em elétrons, não, o que você está pensando é quando o Sol atinge seu corpo, você está produzindo elétrons daquela luz solar. E então aquela luz solar, aquele elétron tem aquele tipo de sinal de luz armazenado naquele elétron, ou meio que comunicado naquele elétron. É tipo uma comunicação, sim, um caminho de comunicação. Então, quando as plantas são cultivadas em um certo ambiente, e então você come essas plantas e colhe elétrons delas, então o ambiente de luz, né, daquela planta, onde quer que tenha sido cultivada, está agora sendo meio que quase baixado para sua fisiologia, para suas mitocôndrias. E se suas mitocôndrias, seu ritmo infradiano, o ambiente de luz das mitocôndrias e como isso muda ao longo do ambiente local de dia e noite, do seu ambiente externo, onde você está, é diferente do que a informação de luz que você acabou de ingerir de alimentos cultivados, sabe-se lá onde, porque temos alimentos enviados para todo mundo. Isso pode criar confusão, pode criar um pouco de desacoplamento mitocondrial, e esses sinais confusos criam justamente essa confusão no seu corpo.
Então, há muitas pessoas que fazem dietas carnívoras e pode haver muitas razões pelas quais elas veem melhorias em sua saúde. Mas as pessoas dizem, são as toxinas das plantas, elas estão eliminando as toxinas das plantas, ou talvez estejam comendo uma dieta muito baixa em deutério, que vamos abordar em seguida, mas pode ser que elas simplesmente eliminaram esse diferente sinal de luz programado ou baixado que estão recebendo. Isso também pode ser um fator contribuinte. Então, é por isso que é importante comer local e da estação, ou uma das razões. Assim você recebe sinais de luz semelhantes do seu ambiente externo e do que você está comendo internamente. Então, a próxima coisa é o deutério. Então, nosso deutério é um hidrogênio pesado, como o chamam, é um isótopo separado do hidrogênio. Então todo mundo, nem todo mundo sabe, é comumente sabido que os elétrons são passados pela cadeia de transporte de elétrons. E então isso gera íons de hidrogênio que sobem para o espaço da membrana mitocondrial interna, e eles vêm pelo outro lado e voltam para o complexo 5, e é isso que gera essa produção de ATP. O deutério é um isótopo de hidrogênio e que tem um extra. Posso estar enganado. É ou próton ou nêutron. Acho que é nêutron. É um nêutron? Sim, nêutron. Então ele volta e tenta entrar no complexo 5 da ATP e o entope, porque não é hidrogênio pesado. E quando o entope, você para de produzir ATP. Então, basicamente, meio que quebra suas mitocôndrias de certa forma ou as torna menos eficientes. Então isso é um problema, porque aí você não está produzindo ATP, não está desdobrando proteínas, não está mantendo a carga e a água estruturada, e então o deutério é encontrado. Ele vai ser encontrado em toda parte. Há um pouco em alimentos de origem animal, há muito mais em alimentos vegetais, né? O deutério está presente até na água, mas existe meio que uma hierarquia do que tem mais deutério do que outros. Não é por acaso que os alimentos que têm maiores quantidades de deutério, alimentos vegetais, coisas como frutas e até vegetais, estão tipicamente disponíveis ou na estação onde há mais luz solar, ou se você mora em um lugar onde há luz solar o ano todo, você terá esse alimento o ano todo. Como em áreas tropicais, você pode ter frutas o ano todo. E isso tem um propósito, porque nosso corpo ela consegue depletar deutério através da exposição solar. Então, se você está comendo esses alimentos e também recebendo bastante luz solar, seu corpo consegue meio que se livrar dele, ou também geralmente mais em direção à água de fontes mais próximas da costa, que geralmente pode ser mais quente, dependendo de onde você está na terra e no litoral. É mais rica em deutério, em vez de água de fontes de geleiras ou em nascentes de montanha, tem muito menos deutério. Então é tudo meio que ambientalmente apropriado, né? Mas se, novamente, estamos comendo alimentos fora de época, estamos recebendo frutas enviadas de todo mundo, e em pleno janeiro, na Virgínia, onde estou comendo laranjas e o que for. Então, estou acumulando deutério que pode estar quebrando minhas mitocôndrias e não consigo depletá-lo tão bem porque não estou recebendo tanta luz solar. E mesmo que eu estivesse pegando muito sol no inverno, não é um ângulo tão alto, não estou recebendo luz solar tão direta quanto receberia em pleno verão. Então, tudo isso é importante e eu acho que isso desempenha um papel no porquê somos tão cronicamente doentes, porque temos essa disfunção metabólica crônica, porque estamos comendo esses alimentos cultivados em todo o mundo, fora de época e não locais aos nossos ambientes. Então, o exemplo máximo aqui, você deu um exemplo na Virgínia, mas só para expandir isso, é um morango no inverno cultivado na Califórnia. Ele vai receber aquela marca do sol. E então, digamos, é enviado para mim em Ontário. Então, terei a marca errada do sol. E ele terá o deutério. Eu não vou estar recebendo a quantidade de luz solar que receberia no verão aqui. Então, vou ser atingido por ambos, os negativos. Então, o importante, destaque aqui, é o fato de que alguém em uma parte diferente do mundo poderia estar prosperando com um certo alimento, enquanto para alguém como nós no inverno, no norte, esse alimento poderia estar causando todo tipo de problema, então não é tão simples quanto este alimento é saudável, este não é. Essa é a nuance que é tão importante trazer à tona, porque poucas pessoas estão falando sobre isso. Sim, é incrivelmente importante. E também faz todo o sentido, logicamente, né? Como você estava dizendo, quando você fala assim, simplesmente faz sentido. Nós nunca teríamos tido alimentos disponíveis que provavelmente não estivessem alguns quilômetros de onde acordamos naquele dia. Eles não eram cultivados ou criados ali, ou simplesmente
simplesmente acontecendo naturalmente, de forma selvagem. Então, sim, faz sentido. E então, você pensa sobre se estamos comendo alimentos que são exatamente como você está dizendo. Se ou as pessoas nos trópicos estão comendo esses alimentos incríveis e atribuímos os benefícios de comer esse alimento incrível aos diferentes nutrientes, né? É rico em vitamina C ou algo assim, acerola ou algo parecido, eles estão comendo essa alta quantidade de vitamina C, tá? Se ser por isso que é benéfico. Talvez seja benéfico para eles, Bonelli, porque estão no ambiente certo para comer aquele alimento, né? Não significa que vai ser benéfico para todos em todo o mundo. Está incrivelmente ligado a nossos ambientes locais, luz e todo o resto. E também há argumentos de que, não vai ter nem perto dos nutrientes que teria quando chegar até você de qualquer maneira. Então não é o mesmo alimento de quando você o colheu fresco. Então, sim, mas lógico, temos que meio que levar isso em consideração. E, como eu disse, quando as pessoas fazem essas dietas carnívoras, eu acho que muitos dos benefícios que elas atribuem a talvez apenas uma melhor absorção de nutrientes, porque é mais biodisponível, ou talvez seja evitar toxinas de plantas. Mas acho que a luz tem muito a ver com isso também, e o deutério tem muito a ver com isso também. Você mencionou a questão de transportar essas coisas pelo mundo e perder nutrientes. Isso, junto com emissões e o impacto ambiental, parecem ser os dois argumentos comuns para consumir alimentos locais. E agora você acabou de trazer dois outros elementos importantes, novamente entrando em detalhes aqui que não são frequentemente discutidos. Sim, não é benéfico apenas para o planeta, é benéfico para nós, nosso planeta local. Eu penso em nós como um planeta, então temos que cuidar dele. E o que geralmente é melhor para o planeta como um todo é melhor para o seu pequeno planeta local também, geralmente. E esse é um exemplo. Se estamos comendo mais local, não estamos transportando coisas pelo mundo, o que é melhor para as emissões de gases de efeito estufa, é melhor para a qualidade dos alimentos. Você não precisa pulverizar tantos produtos químicos ou conservantes ou coisas nos alimentos quando os consome localmente, né? Então isso é tudo melhor para esse tipo de coisa economicamente, é mais barato, né? Mas também é simplesmente melhor para a saúde, como conversamos, né? Para nós também. E é geralmente assim que funciona quando você pensa nesse tipo de coisa. Voltando à questão da marca, a luz solar causando uma marca nas plantas. O outro aspecto que você menciona no livro sobre isso, que é prejudicial, é para o revestimento intestinal. Fale sobre essa conexão. Sim, quando as suas bactérias no intestino estão decompondo o alimento para que você possa digeri-lo, para que possa ser absorvido pelo revestimento intestinal, luz está sendo emitida. E, novamente, estamos decompondo para colher energia química, as ligações químicas que armazenam a energia. Então, quando são decompostas, elas liberam luz. E as bactérias no intestino, elas não têm receptores de luz em suas células, como nós temos, o que significa que nós estamos absorvendo essa luz e as bactérias não. E então, o revestimento intestinal é meio que pensando nisso como uma tela de projeção incidindo no revestimento da artéria. E, novamente, se o revestimento intestinal é como um ambiente externo dentro do nosso corpo, ou ele deveria ser meio que isolado, então somos meio que como uma rosquinha, se você pensar bem. Se esse ambiente externo está recebendo um sinal muito diferente no intestino do que o nosso ambiente externo, como a nossa pele está recebendo, da luz solar e da luz natural a que estamos expostos aqui fora, isso é um sinal muito confuso e o corpo não sabe o que está acontecendo. E as pessoas têm falado muito sobre como a autoimunidade e todas essas doenças desse tipo, elas começam no intestino. Existe esse tecido linfático associado ao intestino, e todos esses tipos de coisas, e potencialmente pode ser porque estamos recebendo sinais muito confusos baseados no nosso ambiente externo, e o ambiente interno proveniente da comida o sinal da comida está sendo projetado no nosso intestino, sem mencionar o fato de que nossos ambientes externos estão cheios de luz artificial e coisas do tipo, o que poderia ser ainda mais confuso. Eu me pergunto o quanto disso desempenha um papel e como é apenas o corpo fazendo exatamente o que deveria fazer, dados os sinais que está recebendo. Se mudarmos os sinais e os tornarmos mais coerentes ou coesos com o nosso ambiente externo, podemos obter um resultado diferente. Considerando o que acabamos de compartilhar, alguém no norte do Canadá como eu, existem plantas no inverno, consigo pensar em coisas como couve, talvez dê para cultivar isso. Discutivelmente, não é um alimento saudável de qualquer forma, por outras razões. Mas alguém em Ontário, o que fazemos no inverno? O óbvio é adotar uma dieta carnívora, mas há alguma planta que você consiga pensar que seria saudável durante esse período? Bem, eu não sei porque não sei exatamente o que cresce aí
E eu nem sei exatamente que plantas cresceriam na minha região. Eu simplesmente adoto uma dieta carnívora no inverno, porque é o que faz mais sentido. Mas acho que uma coisa é que temos que colocar isso no contexto de como era para os humanos no inverno em Ontário. Você provavelmente não comia todos os dias. Você caçava quando podia e talvez encontrasse alguns alimentos vegetais que pudesse beliscar, mas era bem escasso. E geralmente é sobre isso que o inverno realmente deveria ser. Nós temos vidas agora em que não podemos meio que nos recolher e pegar leve. Mas se você pensar bem, as árvores morrem no inverno, os ursos hibernam. É para ser apenas este período de mais descanso e relaxamento. Temos mais horas de escuridão, o que significa mais melatonina, o que significa que deveríamos estar recebendo um sinal para dormir mais, né, e meio que descansar, e nós não fazemos isso. Então, provavelmente não precisaríamos de tanta comida ou de tanta comida quanto precisamos no verão, quando estamos mais ativos e tudo mais. Então, isso provavelmente não ajuda a pessoa moderna que simplesmente tem que fazer coisas. Mas acho que o mais próximo que você poderia chegar é apenas se ater a mais alimentos de origem animal no inverno. E tentar descansar e dormir o máximo que puder, tipo mais, no inverno. Isso seria mais apropriado, eu diria. À medida que continuamos a montar este quebra-cabeça, trazendo, já falamos da dieta, mais luz solar e aterramento, podemos ver rapidamente como, para alguém que quer ser preventivo, ou tem uma doença crônica, vivendo no sul, numa área tropical, é simplesmente muito mais fácil e mais vantajoso em todas essas frentes. Sim, é o que todo mundo faz no inverno, eles tiram férias na praia ou nos trópicos, se puderem, é o lugar que eles escolhem para ir, porque você consegue sair na luz do sol, colocar os pés diretamente na terra, mas alimentos vegetais integrais estão disponíveis lá, então você pode comer mais alimentos vegetais integrais lá, enquanto que se você está preso aqui no inverno, realmente, o que está tecnicamente disponível para nós são alimentos sustentáveis, então é atraente. E a primeira coisa que você faz quando chega à praia, a maioria das pessoas pelo menos, é tirar os sapatos. E talvez seja porque a areia é gostosa, talvez seja porque elas simplesmente sabem que isso é inerentemente melhor para mim, este é um ambiente melhor, e nós meio que o procuramos. Quando se trata de deutério no corpo, quanto tempo ele permanece no corpo? E existe uma maneira de desintoxicar ou eliminá-lo do corpo mais rapidamente? Isso eu não sei, mas acho que uma forma potencial é a mitofagia. Então, se você tem um monte de mitocôndrias que estão entupidas com deutério, uma maneira de ajudar a purgar isso é a mitofagia, eliminando mitocôndrias velhas para que seu corpo produza novas e saudáveis. E esse processo é estimulado por muitas coisas que vemos no inverno, na verdade. Então, talvez um pouco de jejum, talvez alguma dieta baixa em carboidratos, dietas como cetose, talvez alguma exposição ao frio, coisas diferentes assim. Acho que, novamente, não é coincidência que essas são coisas às quais fomos naturalmente expostos no inverno, que também induzem essa autofagia, mitofagia, que acontece com essas coisas que, novamente, deveríamos estar fazendo no inverno, descansando, restaurando e rejuvenescendo. Então, sim, mais sono, né, sono mais otimizado, níveis mais altos de melatonina por causa de mais sinais de escuridão, todas essas coisas seriam úteis para esses tipos de coisas, né, e é isso que deveria acontecer. Fale mais sobre a parte do jejum e como você incorpora isso, porque eu sei que para você gosta de comer entre 30 minutos a 1 hora depois de acordar, e com uma dose de proteína. Isso também acontece durante o inverno? E no inverno, você faz jejuns mais longos? Já fiz no passado, não fiz neste inverno, e eu normalmente não faço por mais de 3 dias. E sou da opinião de que, a menos que você esteja realmente metabolicamente doente, com muito sobrepeso, esse tipo de coisa, esse jejum mais longo pode não ser tão benéfico para você, ou pelo menos tão benéfico quanto é para aquelas pessoas que realmente precisam se curar. E acho que Jason Fung fez um ótimo trabalho com isso para essas pessoas, mas geralmente até 3 dias. Então, na minha rotina diária, eu definitivamente faço mais jejum intermitente. Mas como você disse, sim, eu realmente acho que é muito importante comer na janela mais cedo do dia.
especialmente no inverno. Nós queremos geralmente comer quando o sol está alto, porque somos projetados para digerir. Quando está o cortisol, que é alto, e aí quando estamos recebendo um sinal de luz brilhante, sinal de luz azul do sol, é quando o cortisol está mais alto e somos projetados para digerir. Então, se você come muito perto da hora de dormir, quando seu corpo está tentando entrar no modo de melatonina e diminuir o cortisol, pode ser disruptivo para o que deveria acontecer quando dormimos, que é sono profundo, restaurador, curativo, e não como limpar a casa em vez de digerir. E também pode criar ou manter o cortisol por perto um pouco demais, porque seu corpo está tentando digerir e isso pode atrapalhar seu sono. Porque se o cortisol estiver muito alto, então você vai acordar no meio da noite e coisas assim. Então, essa é apenas uma coisa que pode contribuir para o cortisol ficar muito alto. Mas sim, então é muito importante. E regular o seu ritmo circadiano, especialmente receber luz UVA ao meio-dia, é muito útil para a dor, porque estimula, acho que é o alfa-MSH, que vai aumentar ou diminuir a sensibilidade à dor. Então, basicamente, diminui o limiar, né, para o qual seu corpo responde àquela mudança química no tecido que está acontecendo, né? Essa mudança química poderia ser cada vez maior e você não estaria respondendo a ela, né? Vai aumentar o limiar no qual isso aconteceria. Então, tudo isso super importante. Ok, vamos conectar o que você acabou de dizer com a serotonina e depois com a melatonina à noite. Sim, então, idealmente, estamos vendo a luz do sol durante todo o dia. Obviamente, isso não é realista para a maioria das pessoas. Então, queremos sair por pelo menos 5 minutos de cada vez, talvez 4 ou 5 vezes ao dia, e pegar sol. Isso é especialmente importante no meio da manhã, que é quando a luz UVA surge primeiro do sol, quando ele atinge um certo ângulo, e acredito que são 10 graus acima do horizonte, e você vai receber luz UVA, e essa sinalização da luz da UVA diz ao seu corpo para fazer muitas coisas diferentes. Uma delas é produzir serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, nos faz sentir melhor sobre a vida, Mel. Mas quanta serotonina você produz quando recebe luz UVA no meio da manhã? Vai ditar quanta melatonina você pode produzir mais tarde, quando bloqueia a luz azul após o pôr do sol, né? Idealmente, né, estamos bloqueando a luz azul após o pôr do sol, o armazenamento de serotonina, que será convertida em melatonina mais tarde. Então, quanta serotonina você tem, vai ditar o quanto você pode converter em melatonina. Então, eu digo às pessoas, sua boa noite de sono começa com o surgimento da UVA no meio da manhã, para que você possa obter a melatonina. E a melatonina, novamente, vai te ajudar a sinalizar para dormir, mas também ter um sono profundo e reparador, que é quando o reparo acontece, quando o rejuvenescimento acontece. Então, sim. Obviamente, há muitas variáveis dependendo de onde alguém mora, da época do ano. Mas qual seria a dose ideal daquela luz UVA para obter o máximo de serotonina, para obter o máximo de melatonina mais tarde? Bem, novamente, nós deveríamos viver ao ar livre, então seria a janela inteira. Essa seria a quantidade ideal, mas eu diria, no mínimo, 5 minutos, pelo menos, para dar ao corpo o sinal de que a UVA aconteceu. E nem sempre consigo sair exatamente na hora. Quando a UVA surge, talvez eu saia 1 hora depois, mas tento pegar na janela antes que a UVB aconteça, mas tento acertar bem na UVA. E isso vai mudar ao longo do ano. Nem sempre vai ser no mesmo horário. Existem aplicativos que você pode baixar no celular, como o My Circadian, que te ajudam a rastrear essas coisas. E quando o sol nasce, porque isso vai mudar, quando é a UVA, quando é a UVB, não, para você tentar programar para sair e fazer isso. Para alguém que depende de receber luz através de janelas, fale sobre a diferença de qualidade entre isso e estar do lado de fora. Existem algumas, uma delas é que as janelas deixam entrar mais luz azul, então isso é quase como ter uma lâmpada de luz azul, né? Não tão ruim, mas ainda pende para essa direção, né? Assim, então temos que pensar nisso como luz processada. Então, é o mesmo que comida processada. Quando você pega um alimento integral e o concentra em um de seus constituintes, então ele é processado. E estamos recebendo uma quantidade muito maior disso sem o contexto dos outros nutrientes no alimento ou dos outros compostos no alimento. O mesmo com a luz. Se temos todas essas cores e comprimentos de onda de luz diferentes e processamos isso para ou principalmente que é como uma lâmpada de LED muito alta em luz azul e muito baixa nas outras cores, isso é luz processada. E então, se você filtra
as janelas filtram a luz, alguns comprimentos de onda da luz do sol. Estamos recebendo mais luz processada, porque estamos recebendo maiores quantidades de luzes azuis, passando mais pelas janelas. Mas também as janelas modernas, as janelas de vidro duplo, elas estão filtrando UVB. Então, na verdade, existem alguns estudos que mostram que a exposição a muita uva sem UVB, aí isso causa as alterações nas células da pele que levam ao câncer de pele. E eu falo sobre esse estudo no livro. Então, é realmente sobre... As pessoas falam sobre câncer de pele o tempo todo, e você percebe que os estudos que mostram que a luz UVB causa câncer de pele foram feitos em camundongos geneticamente modificados que não tinham pelos. E então, A, eles não têm pelos para proteger a pele. Isso não é normal. E B, eles usaram lâmpadas de luz UVB, que a UVB nunca vem sozinha. Ela sempre vem equilibrada com todas as outras cores e comprimentos de onda da luz. Então isso é um experimento totalmente artificial. E é isso que estamos usando para dizer que a UVB causa câncer de pele. Na verdade, você olha os estudos e estes são apenas estudos associativos. Mas os estudos associativos mostram que as pessoas que recebem mais luz solar natural têm menos câncer de pele do que as pessoas que não recebem. E as pessoas que trabalham ao ar livre têm menos câncer de pele do que as pessoas que trabalham em ambientes fechados, sob luz artificial. Então, grandes discrepâncias aí e meio que mitos sobre câncer de pele. Mas sim, um deles são as células modernas. Elas estão filtrando comprimentos de onda de luz que a tornariam mais equilibrada. E então as pessoas me dizem, bem, isso significaria que uma sauna infravermelha é luz processada e um painel de luz vermelha é luz processada. E você está absolutamente certo, é luz processada. A razão pela qual essas terapias parecem tão benéficas ou são benéficas é porque somos muito deficientes em luz vermelha e infravermelha. Então, UVB e luz azul, a menos disso durante o dia, a quantidade de UVB é zero ao nascer do sol. A luz azul tem picos, mas a luz azul só é mais alta ao meio-dia solar, né? Então, a quantidade de luz azul varia ao longo do dia, mas a luz vermelha e infravermelha é constante, o dia todo. 40% a 50% dos raios solares são sempre vermelhos e infravermelhos. E se você trabalha em ambientes fechados e vive em ambientes fechados, você não está recebendo nada disso. E deveria ser um estímulo constante. Então, usamos esses painéis de luz vermelha, usamos uma sauna infravermelha. Parece muito terapêutico e benéfico. E, no entanto, se usarmos demais, se tornariam prejudiciais. E se ficássemos em frente a uma luz vermelha o dia todo, seria como ficar em frente a uma luz azul processada o dia todo. Acho que teria um efeito negativo. E se você olhar os estudos sobre lasers de luz vermelha, terapia de luz de baixa intensidade, existe um limiar, né? É uma curva de sino, sobe assim, benéfico, e não é mais benéfico se você usar demais, né? E é exatamente isso que veríamos, mas é difícil exagerar no uso desses aparelhos porque somos muito deficientes em luz vermelha, infravermelha. Existem diferentes variáveis, novamente, como onde você mora, época do ano, hora do dia. Mas fale sobre nos expormos à luz de forma saudável, e você já tocou nisso, quero ter certeza de que abordamos isso. Pessoas que têm medo de sair e pegar sol por causa de coisas como câncer de pele ou danos à pele. Mas fale sobre construir um calo solar e fazer isso de forma saudável, onde vamos obter os benefícios dessa luz. A maioria das pessoas, elas esperam até estar quente o suficiente, ser a estação certa, e mesmo assim não saem ao nascer do sol, não saem na luz UVA e dizem para esperar até o meio-dia, e elas não saíram durante toda a estação. É o primeiro dia quente do ano, elas saem, bum, você se queima. Claro que você vai se queimar. Você não deu ao seu corpo nenhum sinal para se preparar para essa luz mais intensa. Então, como o sincronizar seu corpo com o ciclo dia-noite e expor seu corpo ao nascer do sol e depois ao sol do meio da manhã, e depois ao sol do meio-dia, e fazer isso dia após dia é útil, mas fazer isso ao longo das estações também é útil. Porque você está dizendo ao seu corpo, ei, prepare-se para o sol mais intenso do verão. Agora está indo embora. Estamos voltando para o inverno, deveria haver mais escuridão, estamos nos curando e reparando. Agora prepare-se para aquele sol mais intenso do verão novamente. Se você não der esses sinais ao seu corpo, ele vai surtar quando você sair ao sol do meio-dia, no meio do verão, e se queimar. Então eu sou super pálido, ou deveria ser. Eu tenho descendência irlandesa, e se eu não pego sol, sou muito pálido, mas eu nunca uso protetor solar. Eu saio e ajusto meu ritmo circadiano. Estou muito em contato com o ciclo dia-noite. Tenho feito isso há 3, 4 anos e não me queimo. Posso ficar lá fora por muito tempo. E mesmo que eu fique um pouco vermelho, não descasca, vira direto, bronzeado. E
não posso dizer que sou a pessoa mais bronzeada. Eu apenas tenho geneticamente menos melanina do que algumas pessoas. Mas eu não me queimo. E então, é assim que você tem que meio que estabelecer esse calo solar. E enquanto você faz isso, e realmente exige consistência, você tem que ser capaz de fazer isso dia após dia para que aconteça. Mas enquanto você faz isso, seja esperto. Não se queime se você sabe que vai se queimar. Vá construindo esse calo solar, prepare-se para ele. E então, protetores solares são bem tóxicos e eles também bloqueiam a luz UV, o que resulta em luz processada desequilibrada vinda do sol agora, porque estamos bloqueando um comprimento de onda e deixando outros entrarem. E então isso não é o ideal. Então nós iríamos querer nos cobrir com roupas leves ou chapéus ou coisas assim. Apenas seja esperto quanto a isso. Mas isso é mais uma opinião, só para deixar claro desde o início. Mas eu não acho que queimadura solar seja o que está causando câncer de pele. Eu simplesmente não acho. Isso não faz sentido. Sim, causa danos à pele. Mas isso vai resultar em câncer de pele? Acho que não, porque não dizemos que cortar nossa pele e causar danos à nossa pele dessa forma vai causar câncer de pele. Não faz sentido para mim. Que isso aconteceria, então eu acho que o sinal de câncer está acontecendo por causa de sinais de luz desequilibrados, por causa de nossos ambientes de luz artificial e janelas modernas e uso de protetores solares, estamos criando esses sinais de luz desequilibrados. Quando se trata de UV versus azul e todo esse tipo de coisa, esse é o verdadeiro problema. Você mencionou rapidamente a melanina. Isso é algo que quero discutir com você. Fale sobre o que é isso e como isso pode ser outra estratégia para gerar energia no corpo. Sim, a melanina ela é mais conhecida por ser o que dá pigmento à nossa pele. Então, pessoas de ascendência caucasiana têm muito menos melanina. Pessoas de ascendência afro-americana, os ilhéus do Pacífico, eles têm muito mais melanina na pele. É isso que lhes dá uma pele mais escura. Mas eu posso aumentar a quantidade de melanina que minha pele produz pegando mais sol. Mas as pessoas pensam que a melanina só faz isso, dá pigmento à sua pele. Mas na verdade ela faz muito mais. E se você observar a natureza, a melanina está concentrada em toda parte. Né? Está em todos esses animais, está na casca das árvores, está por toda parte. Porque a melanina tem essas propriedades incríveis, né, nas quais ela pode pegar energia luminosa e transformá-la em massa. Então estamos pegando, a luz não tem massa, e você pega a luz, transforma em massa, transforma em elétrons. E a melanina pode fazer isso, né? Mas a melanina não é só com a luz que a melanina pode fazer isso. Ela pode fazer isso com tantas formas diferentes de energia. Pode fazer com vibração, pode fazer com energia eletromagnética, muitas formas diferentes de energia. Mas ela pode coletar essa energia ou usar essa energia para dissociar a água no corpo. E há argumentos de que somos 99% água, se você nos olhar por volume, 99% moléculas de água. E então temos melanina, e não está só na pele, está concentrada em toda a parte do corpo. Temos no fundo do olho, temos no sistema nervoso, está em toda parte. E então, quando a luz atinge o corpo, a melanina pega essa luz, usa para dissociar a água. O que isso significa? Significa que ela quebra a água temporariamente. Então, ela pega 2 moléculas de água e produz 2 hidrogênios moleculares, produz oxigênio. E então, no processo de fazer isso, ela libera 4 elétrons. E então, os elétrons são liberados e a água pode se tornar água novamente. Mas é assim que a luz atingindo seu corpo, de uma forma, essa luz atingindo seu corpo cria elétrons. Simplesmente faz sentido, naturalmente. Nós coletamos energia diretamente do Sol, e essa é uma forma como fazemos isso. E então, esses elétrons podem ser captados pelo sistema facial no corpo e literalmente transferidos para onde precisarem estar, até mesmo para o núcleo do DNA, se necessário. Mas eles podem ir direto para as células, direto para as mitocôndrias, e podem ser usados. Então, é um papel muito importante da melanina ser capaz de fazer isso. Semelhante à melanina, o IODHA, e isso é algo que podemos controlar mais pela nossa dieta, e isso é incorporado nas membranas celulares, e podemos gerar energia quando a luz solar interage com isso. Traga essa parte. Sim, então o DHA é um ácido graxo ômega 3. Todos nós sabemos que as pessoas tomam seus suplementos de óleo de peixe e coisas assim, o que eu não recomendo necessariamente. Mas obtemos isso de alimentos de origem animal. Obtemos esses ácidos graxos ômega 3 de alimentos de origem animal.
E o DH tem o que é chamado de nuvem de elétrons π ao seu redor. Então ele tem essa concentração de elétrons ao seu redor. E quando a luz atinge essa nuvem de elétrons, ela a excita e literalmente cria eletricidade CC a partir disso. Isso é o que Einstein descreveu como o efeito fotoelétrico. Então, novamente, luz atingindo, gerando eletricidade. E é isso que o DHA faz por nós. E é por isso que está concentrado em grandes quantidades na pele. É também por isso que quando você olha para os glóbulos vermelhos, as membranas celulares, eles têm muito DHA, né? E é por isso que quando saímos ao sol, ficamos um pouco vermelhos e rosados, porque o sangue sobe à superfície da nossa pele para absorver mais luz solar, luz, e usar isso para criar elétrons. E é exatamente isso que está acontecendo. E quando usamos gorduras vegetais em vez de gorduras animais, começamos a construir nossos tecidos e glóbulos vermelhos com fitoesterol. Então, isso é um problema e há questões sobre isso. Há estudos que mostram que construir nossos, e eu falo sobre isso no meu livro sobre o coração, que quando você constrói glóbulos vermelhos, as membranas celulares dos glóbulos vermelhos com esteróis vegetais, fitoesterol, então elas se tornam mais rígidas, não são flexíveis, o que pode danificar coisas quando entram em capilares apertados e coisas assim, mas também interfere na capacidade do seu corpo de coletar elétrons da luz solar ou transformar luz solar em elétrons, porque se os glóbulos vermelhos vêm à superfície e estão cheios de esteróis vegetais e não conseguem ter aquele efeito fotoelétrico da nuvem de elétrons π. Então, alimentos de origem animal, elas são uma razão pela qual os alimentos de origem animal são super importantes. E porque, historicamente, os humanos consumiram muitos frutos do mar porque são muito ricos em DHA. Então, sim. Vamos falar mais sobre fitoesteróis. Então, essa pequena mudança de assunto em relação a algo que falamos antes, estar no sul. Digamos que alguém esteja lá e esteja, digamos, no verão, consumindo mais plantas. Mas agora temos essa questão do fitoesterol e o consumo dessas gorduras que serão incorporadas nos glóbulos vermelhos. Omitimos os outros argumentos que levantamos antes, mas agora temos a questão do fitoesterol. Então, onde quero chegar? Estou tentando analisar essa parte específica. Alguém que está, digamos, na Flórida, no verão comendo plantas, incorporando esses fitoesteróis, ainda seria melhor para essa pessoa consumir alimentos de origem animal por causa dessa questão do DHA? Eu diria que sim. É por isso que, se você observar as viagens de Weston Price e coisas do tipo, e como ele viajou pelo mundo, todos eles priorizavam esses alimentos de origem animal, todos eles priorizavam obter manteiga de uma vaca. Se eles viviam nos Alpes suíços, ou se estavam no litoral, eles comiam toneladas de peixe e peixe fermentado e coisas do tipo. Eles estavam priorizando alimentos de origem animal por um motivo. E Weston Price disse, ele conjeturou que era a vitamina K uma das coisas que eles realmente obtinham dos alimentos de origem animal. E essa era uma coisa que eles obtinham, mas também porque estavam otimizando sua capacidade de coletar elétrons pela luz solar. E talvez eles entendessem isso, talvez não, eu não sei. Mas era de importância crítica. Mas isso não significa que você não possa comer alimentos de origem vegetal. Apenas significa que você precisa garantir que está consumindo alimentos de origem animal suficientes para poder coletar energia de diferentes formas. Porque se não o fizer, há cientistas por aí que dizem que deveríamos obter apenas 1/3 da nossa energia dos alimentos pelo metabolismo propriamente dito, ou metabolismo a partir dos alimentos, porque eu considero metabolismo coletar elétrons de qualquer lugar e usá-los para criar ATP e água estruturada no corpo. Se você interferir nisso, então sua capacidade de coletar esses elétrons, você fica realmente dependente só da comida. E isso é um problema, porque aí estamos sobrecarregando o nosso metabolismo no que diz respeito à glicólise e ao ciclo de Krebs, em vez de simplesmente obter esses elétrons livres do ambiente. Isso exige muito mais trabalho. Para obtê-los, em vez de apenas convertê-los a partir da energia luminosa ou diretamente da Terra, aterrando e trazendo esses elétrons diretamente para dentro. Então, há um motivo pelo qual deveríamos viver ao ar livre e há um motivo pelo qual, quando vivemos mais em ambientes fechados e estamos começando a ver essas doenças, especialmente essas doenças metabólicas que estamos vendo, essas falhas na função mitocondrial. Então, sim. Considerando o que você acabou de compartilhar aqui 1/3 dos nossos elétrons vindo aproximadamente da comida. Os outros 2 grandes são o aterramento e a luz solar. Teoricamente, você acha que alguém poderia ficar sem comida se vivesse nos trópicos, recebendo aquele sol e aterramento e apenas obtendo seus elétrons dessas outras 2 fontes? Eu não sei se alguém analisou isso ou estudou isso. Nós definitivamente temos pessoas que afirmam ser respiracionistas.
Que é onde eu quero chegar? Sim, então seria interessante. Eu nunca conheci um, nunca conversei com um, então não sei. Mas eu suponho, naquele cientista de quem estou falando, ele está dizendo que devemos obter 1/3 de eletrólise vinda da comida, então ainda precisamos de algo da comida, acho que é o que ele está dizendo. Mas acho que é mais importante, porque há pessoas que falam sobre macros em termos de energia, proteínas, gorduras, carboidratos, coisas assim. Acho que é muito mais importante focar no o teor de nutrientes. O alimento está fornecendo nutrientes adequados, ele contém os nutrientes de que você precisa e eles estão biodisponíveis para você, o que é um ponto muito importante. Nossa digestão consegue realmente absorvê-los como deveria, e então a parte da energia vai, especialmente se estivermos nos ambientes certos, mais luz solar, mais aterramento. Então a parte da energia é menos importante, porque seu corpo vai pegar o que precisa daquele alimento, a energia que precisa, e o resto ele obterá do ambiente se você fornecer isso a ele. Então isso é difícil. No mundo moderno, eu tenho que passar 28, 30 horas por semana em uma clínica fechada, sob luz artificial, mas quando não estou nessa clínica, fico ao ar livre o máximo possível. E mesmo assim, estou com uma janela aberta, agora mesmo, tentando deixar a luz natural entrar, né? Não é estar sob luz solar direta, mas tentar obter luz natural. Então, fazer todos esses tipos de coisas o máximo que você puder é realmente importante. Pouco antes de entrarmos aqui juntos, eu vi no seu story do Instagram, você estava tomando sol, sem camisa, o que me leva aos benefícios da luz solar na pele versus nos olhos. Bem, da perspectiva do ritmo circadiano, os olhos são mais importantes, definitivamente. Mas a sinalização da luz solar na pele também desempenha um papel no ritmo circadiano. Mas então, os benefícios da luz solar na pele são todos os efeitos de coleta de elétrons que você está obtendo. Além disso, há coisas como a luz UVA, ou a luz UV, em geral, na verdade, na pele, demonstrou produzir sulfato de heparina na pele, que é um potente anticoagulante. Então falamos sobre essas doenças de coagulação, aterosclerose, ataques cardíacos, derrames, pessoas tendo TVPs e apenas coagulação aleatória. A luz UV é muito importante. Quando você vai e tem um distúrbio de coagulação ou problema de coagulação no hospital, eles administram heparina. É isso que estão tentando fazer. Eles estão tentando dissolver esse material de coagulação que é. E então, provavelmente existem mais 1000 outros benefícios de se obter luz solar natural. Mas da perspectiva circadiana, os olhos são mais importantes. E é por isso que os óculos bloqueadores de luz azul funcionam tão bem, porque você está protegendo os olhos contanto que esteja olhando para frente. Não olhando pelos lados dos óculos, olhando para frente, porque é por aí que a luz entra pelas pupilas. Mas, sim, também há benefícios em receber luz solar nos olhos. Receber luz vermelha e infravermelha através dos olhos é definitivamente benéfico para as artérias dos olhos, né, para a saúde das artérias dos olhos. Eu não sei os detalhes específicos, mas lembro de ter lido um post de uma optometrista falando sobre UV e os benefícios de receber UV nos olhos, e ela estava listando todos os benefícios. Então, luz natural, luz de espectro total, muito benéfica para os olhos também, mas da perspectiva circadiana, os olhos são mais importantes que a pele, embora ambos desempenhem um papel. Eu vejo essas pessoas nas redes sociais, às vezes, falando sobre receber luz onde o sol não brilha. Genitais, nádegas. O que você acha disso? Você pesquisou alguma coisa sobre benefícios reais nisso? Não pesquisei, mas considerando os efeitos da luz solar e da sinalização nos hormônios, eu diria que provavelmente há benefício. No entanto, não sei se não quero dizer necessário. Definitivamente não é realista para a pessoa comum, eu diria. E se isso vai ou não fazer diferença na sociedade, é nisso que eu me concentro. O que vai ser mais impactante? O que a maioria das pessoas vai fazer? Pessoas por aí que querem otimizar sua saúde, biohackers, seja o que for que queiram fazer, tudo bem. Eu não analisei nenhuma pesquisa específica para dizer, sim, está fazendo alguma coisa. Não está. Mas, novamente, estou mais focado nas coisas que as pessoas podem realmente fazer e que realmente vão fazer e que façam um pouco mais de diferença na sociedade para que possamos avançar mais em direção a este mundo saudável. Muito bem, vamos voltar ao DHA. E você mencionou rapidamente que não recomendaria necessariamente suplementar com isso. Fale sobre os detalhes disso. E então, quanto DHA, considerando o que você explicou antes, é ideal? Eu não tenho necessariamente uma quantidade definida, mas acho que se você está priorizando proteína na sua dieta, de preferência de origem animal, boa e saudável, ou a proteína animal que seja de pasto e criada naturalmente, o máximo que você conseguir disso,
Então, melhor será. Acho que estudos mostram que o teor de nutrientes da carne de animais alimentados com pasto versus criados convencionalmente, criados industrialmente, não é tão diferente. Mas há uma pequena diferença no teor de ômega 3 da carne de animais alimentados com pasto, é bem mais alto. Então, se você está priorizando proteína, está consumindo proteína suficiente por dia, e essa é proteína de gordura animal, então você está obtendo DHA suficiente, eu diria. Agora, quanto a suplementos, as pessoas querem suplementar muito. Existe toda essa literatura que mostra que é anti-inflamatório, é bom para a saúde do coração e todas essas coisas. No entanto, eu acho que a questão maior, então você quer que sua proporção de ômega 6 para ômega 3 seja de 1 para 1. Na pior das hipóteses, de 3 para 1. E as pessoas hoje estão 30 para 1 por causa de todos os óleos de sementes e os ômega 6 que encontramos nesses óleos de sementes, ou apenas outras. Eu acho gorduras vegetais ou vegetais, alimentos ricos em gorduras vegetais, até mesmo um grão, por assim dizer. Mas estamos consumindo ômega 6 demais, e então as pessoas ficam, cara, temos que deixar a proporção de 1 para 1. Então temos que aumentar o ômega 3. Você tem que tomar seu ômega 3. Não, na verdade deveríamos apenas diminuir o ômega 6 e reduzir essa proporção. Então o problema que descobri ao tomar suplementos de ômega 3 é que eles são ácidos graxos insaturados, por natureza. Ômega 3, o terceiro. Carbono na cadeia é insaturado. E assim, eles são propensos à oxidação quando são insaturados. Enquanto as gorduras saturadas, né, todos os carbonos estão saturados com hidrogênios, elas são muito mais estáveis. Eles não vão formar dobras neles e ser danificados. Então, quando você retira esse ômega 3 do peixe, é muito difícil mantê-lo estável. É muito propenso à oxidação pela luz, pelo calor, por todo tipo de coisa. Então, se você quer evitar isso, então eu não tomaria ômega 3. E como eu disse, é muito difícil torná-los estáveis. Algumas pessoas afirmariam que se você os fermenta, então eles são mais estáveis. E isso pode ser verdade, mas eu preferiria simplesmente comer na forma de alimento integral, porque ainda está embalado no tecido e vou consumi-lo no tecido. O que você acha da vitamina D? Agora sabemos que, potencialmente, 1/3 da nossa energia pode vir do sol. A vitamina D, em nosso mundo, é um dos suplementos mais comuns, sobre os quais as pessoas falam. Obviamente, é desafiador para pessoas como nós que estamos mais ao norte durante o inverno. Então, fale sobre todos esses aspectos diferentes e como você encara esse suplemento. Eu não acho que, em muitos casos, nunca deveríamos tratar exames de sangue em vez de uma pessoa. Então, se alguém faz exames de sangue e o resultado diz vitamina D baixa, eu não tenho ideia se o que escolhemos considerar como vitamina D baixa é realmente vitamina D baixa. E posso admitir que, mesmo sendo um profissional que estuda essas coisas, não sei o que é vitamina D baixa. Bem, eu sei que é quando você tem sintomas de vitamina D baixa. Se você tem raquitismo, provavelmente tem vitamina D baixa. Isso é uma indicação. Então, na ausência de sintomas de vitamina D baixa, não vou tratar a vitamina D. Além disso, o outro aspecto disso é que eu seria muito cauteloso em fazer terapia de reposição hormonal. E a vitamina D é um hormônio, é meio que rotulada erroneamente como vitamina, mas é um hormônio. E se você está tomando grandes quantidades de um hormônio, então está dizendo ao seu corpo para não produzir esse hormônio. E o que isso sinaliza para o seu corpo? Bem, o processo de produzir esses hormônios é quase tão importante quanto o próprio hormônio, porque existem produtos intermediários que são feitos no processo de produção desse hormônio, que são usados pelo corpo para outras coisas importantes. E se você apenas dá o hormônio ao seu corpo, ele para de produzi-lo. Então, sim, você toma a vitamina D, ela tem um efeito anti-inflamatório muito forte, mas na verdade não. Para a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, eu diria que não aumenta realmente seus níveis de vitamina D, porque está agindo como um hormônio esteroide. E então você está tomando um esteroide e tendo efeitos anti-inflamatórios, mas não está realmente fazendo o seu corpo produzir mais dele. Está dizendo para não produzir mais. Mas na verdade, o outro aspecto disso é que as pessoas dirão, bem, sim, mas no inverno não obtemos vitamina D suficiente. Claro que não. A natureza não está nos dando o sinal para produzir vitamina D. Então, por que iríamos querer produzir mais dela? A natureza não está nos fornecendo luz UVB. Isso ocorre principalmente porque foi demonstrado que a vitamina D e a melatonina fazem as mesmas coisas no corpo. Muitas das mesmas coisas. Não direi exatamente a mesma coisa, mas muitas das mesmas coisas.
Porque no verão devemos ter, dependendo de onde você mora, devemos ter mais horas de luz solar, mais horas de UVB e mais tempo ao ar livre. Você deveria ficar mais ao ar livre, produzindo mais vitamina D no inverno. Devemos ter mais horas de escuridão. E a escuridão ou falta de luz azul sinaliza para a produção de melatonina. Então eles devem se alternar. O problema no inverno não é que temos pouca vitamina D. A natureza não está nos dando um sinal para isso. O que acontece é que temos pouca melatonina porque a luz artificial está desligando completamente a produção de melatonina. Deveríamos produzir isso por períodos mais longos porque há mais horas de escuridão. É isso que deveria estar acontecendo. Então, se você estava preocupado com sua vitamina D no inverno, não, comece a produzir mais melatonina. Bloqueie a luz azul. Esteja consciente do seu ambiente de luz. Após o pôr do sol. E é o mesmo com a melatonina. As pessoas dizem, bem, posso simplesmente tomar melatonina? Não. Quando você toma, você diz ao seu corpo para não produzir. E novamente, o processo de produzi-la é tão importante quanto o próprio hormônio. É o mesmo com o colesterol. O processo de produção de colesterol é muito importante, porque existem 20 ou mais etapas para produzir colesterol. E essas moléculas intermediárias são usadas para várias coisas. E é por isso que quando você inibe a etapa 2 ou 4, ou seja, qual for, HMG, CoA, para mevalonato, quando você inibe isso, então todos os outros subprodutos ou as etapas intermediárias não são produzidos. E essas coisas são usadas para muitas outras coisas. E é por isso que você tem todos esses efeitos colaterais diferentes com as estatinas. Então temos que ter cuidado ao interferir nos processos naturais do corpo, porque tudo é usado para alguma coisa. E então essa é meio que a minha explanação sobre a vitamina D. E quanto a outros suplementos, você toma algum? Não sou muito fã de muitos suplementos. Eu tomo eletrólitos, acho isso super importante. E agora estou tomando natoquinase. Só eu não tenho necessariamente nenhum motivo para, mas a razão pela qual comecei a tomar isso é porque eu tomava serrapeptase. Se as pessoas ouvirem nosso primeiro podcast, elas ouvirão sobre minha história. Eu tomei isso inicialmente quando reverti a placa na minha perna. E então, entre o último podcast e este, eu realmente fui e fiz uma angiotomografia computadorizada das minhas artérias coronárias e pedi para a Cleerly analisar e minhas artérias estão razoavelmente limpas. Elas têm uma quantidade muito pequena de placa na ACD, a artéria coronária direita, que detectaram que estava lá quando eu tive o ataque cardíaco. Quando fizeram um angiograma, disseram que estava lá, então não progrediu. Geralmente a mesma quantidade, mas eu pensei, vamos ver se consigo eliminar isso. Então comecei a tomar natoquinase novamente. De resto, minhas artérias estão completamente limpas. A DAI está completamente limpa, tudo. E também estou tomando um pouco de fosfatidilcolina agora, porque alguém me abordou e queria que eu experimentasse o produto e me enviaram um pouco. Então, sim, vou experimentar. Dizem que há alguns benefícios para a saúde endotelial, então, ou estou apenas experimentando. Considerando tudo o que compartilhamos no início da conversa sobre ter uma dieta específica para sua localização, época do ano. Como é sua dieta no inverno? Para mim, parece que seria carnívora, ou algo próximo disso. E como isso muda no verão? Sim, então para mim é bem carnívora no inverno. E então eu realmente só começo a comer alguns alimentos vegetais na feira do produtor, que para mim é em maio. E mesmo assim, os vegetais não são abundantes naquela época ainda. E eu como alguns vegetais de baixo carboidrato e permaneço low carb porque é simplesmente melhor para diabetes tipo 1. É mais fácil para mim manter isso. Mas eu não teria problema nenhum com pessoas comendo frutas locais ou vegetais com mais carboidratos, desde que sejam alimentos integrais. As dietas podem ser diferentes para cada um, mas é mais ou menos assim que a minha é. E então, no outono, os alimentos vegetais começarão a diminuir lentamente. E sim, eu volto para a carnívora, mas minha dieta é sempre realmente centrada em alimentos de origem animal, como prioridade e priorizando essa proteína. Mas as pessoas têm que encontrar a dieta que funciona para elas. Eu posso te dar todos esses princípios e ideias sobre o que eu acho que seria melhor historicamente e apenas cientificamente ou o que for, mas você tem que encontrar uma dieta que funcione para você, que você consiga fazer e manter. E uma das minhas favoritas era de um amigo meu, e não sei se ele inventou isso ou se tirou de outro lugar, mas era: a dieta que te curou pode não ser a dieta que é melhor para você pelo resto da sua vida. Então tenha a sabedoria para mudar, né? Se
você descobrir que a dieta não está mais funcionando para você e experimente coisas diferentes. Mas geralmente sempre se atenha a alimentos integrais. Pare de se convencer de que qualquer alimento processado ou produto processado mesmo, ou produtos alimentícios saudáveis, que geralmente têm ingredientes mais saudáveis, se forem alimentos processados, não serão a mesma coisa que os alimentos integrais. Como você encara a cetose para você e para os outros? Eu não meço mais realmente as cetonas em mim. Eu costumava. Eu tive uma ideia bem clara de como eu estaria, então eu simplesmente parei de medir. As tiras são caras, né? Mas sim, cetose. Eu não acho que a cetose verdadeira seja realmente necessária. Ou melhor, devo dizer que uma dieta cetogênica verdadeira seja realmente necessária para todos. Eu acho que para pessoas com certas condições, como epilepsia ou coisas assim, é como um milagre para elas. E elas deveriam definitivamente fazer isso porque tem um efeito muito profundo. Mas eu não acho que o objetivo deva ser estar em cetose. Para a maioria das pessoas, o objetivo deveria ser a saúde metabólica. E para mim, saúde metabólica é a capacidade, do ponto de vista do substrato, ou do metabolismo alimentar. O objetivo da saúde metabólica deveria ser conseguir consumir alguns carboidratos, uma quantidade decente de carboidratos, e queimar esses carboidratos e imediatamente retornar à produção de cetonas e queima de ácidos graxos. Novamente, né, se você não consegue fazer isso, você não é metabolicamente saudável. Então, uma forma de testar isso novamente, eu digo, comer mais cedo. É melhor. Então, pare de comer 4 a 5 horas antes de dormir. E se você parar de comer, então você deveria, mesmo que tenha consumido, 100, 200 gramas de carboidratos em uma refeição naquele momento, e você parou de comê-los, se você acordasse de manhã e testasse suas cetonas e houvesse alguma cetona presente, então seu corpo queimou aqueles carboidratos e então começou a produzir cetonas novamente. E isso é saúde metabólica. Então, se você começou a comer tantos carboidratos que quebrou esse mecanismo e está acordando sem nenhuma cetona presente, você atingiu algum estado de saúde metabólica ruim e precisa consertar isso. Mas eu acho que isso também é ditado pelo ritmo circadiano. Não é apenas a comida que você come, mas essa é uma boa indicação de que você é metabolicamente saudável. É a capacidade de alternar facilmente, porque todos nós conhecemos a gripe cetogênica. Você entra nessa dieta low carb e se sente péssimo. Por quê? Porque seu corpo esqueceu como produzir cetonas e queimar ácidos graxos com a eficiência que poderia. Portanto, quando você restringe sua fonte de alimento, que é a glicose, é como se ele dissesse o que você está fazendo e você se sente mal porque ele está tendo que regular para cima esses mecanismos. E então, nós simplesmente não queremos chegar a esse estado e ter que, passar por essa gripe cetogênica ou esse processo de adaptação, né? Queremos manter essa flexibilidade metabólica. Da última vez que conversamos, você tinha passado de um período onde realmente não priorizava a hidratação para incluir mais hidratação em sua rotina. Fale sobre como você está encarando a hidratação e as diferentes bebidas que você consome regularmente. Eu só bebo água. E eu tomo eletrólitos com, talvez, 4 xícaras medidoras de água por dia. Eu coloco uma quantidade concentrada de eletrólitos nisso. Mas a hidratação, eu também vejo. Assim, a hidratação celular é muito diferente do que eu diria hidratação vascular ou linfática ou hidratação dos tubos no corpo. Então eu acho que a hidratação vascular vem da água que bebemos, porque você está absorvendo essa água pelo estômago, pelos intestinos, diretamente na corrente sanguínea. Então ela vai direto para lá. E é isso que vai criar a hidratação ali. Então meu erro naquela época, quando eu tive o ataque cardíaco, foi que eu não estava bebendo água suficiente. Eu bebia talvez uma xícara de caldo de ossos por dia. E então, eu acho que isso é muito importante agora quando se trata de hidratar as células, as mitocôndrias, o que hidrata as células. E então, se temos uma saúde metabólica ruim, o que naquela época eu poderia ter tido uma saúde metabólica ruim, meu ritmo circadiano estava muito desregulado naquele momento. Olhando para trás, em termos de dieta, né, as coisas estavam bem. Eu sempre estive comendo essa dieta low carb, alimentos de origem animal, mas eu não acho que seja isso que impulsiona completamente uma boa saúde metabólica. Os embriões ainda poderiam estar queimando, então acho que poderia ter havido alguma disfunção metabólica naquela época. Mas sim, todo mundo fala sobre a mitocôndria produzir ATP. Esse é o trabalho dela. Eu não acho que esse seja o trabalho dela. Essa é uma coisa que ela faz, mas ela também cria calor, luz infravermelha, cria espécies reativas de oxigênio, que são moléculas sinalizadoras, e cria água metabólica. E nós aprendemos sobre isso na fisiologia celular como algum subproduto. Sim, ela apenas produz água como subproduto. Bem, e se essa for a coisa que ela mais
produz, porque essa água é o que hidrata suas células e é o que se torna o gel de água estruturada, que envolve todo o citoesqueleto da célula. Então, é assim que é a hidratação. É saúde metabólica e é beber água suficiente. Então, eu diria, sei lá, 8 xícaras medidoras de água por dia, pelo menos. E precisa ter minerais, muito, muito importante. Então, precisa ser livre de toxinas, cheia de minerais. E então, eu gosto de energizar minha água de alguma forma para dar a ela um pouco mais de coerência, para que as moléculas de água interajam um pouco melhor entre si, para que, quando entrar no corpo, ela se estruture melhor. Fazendo isso, o que novamente faz sentido. É assim que a natureza, é o que a natureza faz com a água. Ela é cheia de minerais. Está sempre a movendo, está sempre sob a luz do sol, em contato com a terra. É onde a água está. Quando se trata de minerais, existe alguma marca específica que você usa? Eu uso Redmond Relight, mas Beam Minerals é muito bom. E eu digo minerais Quinton. Algumas pessoas dizem minerais Quinton, não sei. Mas, sim, existem alguns bons por aí, mas eu uso Redmond Relight. Quando você está falando sobre sua água, você deu uma giradinha ali. E da última vez, falamos sobre estruturar a água. O que não é o mesmo que água estruturada, sobre a qual quero falar mais aqui. Mas existe algum aparelho específico que você usa em casa para vorticizar sua água? Eu apenas uso o bastão analema. E eu apenas mexo com ele. Isso cria um vórtice. Quando você vorticiza a água, que é o que acontece com a água na natureza, ela está fluindo sobre as coisas, passando por pedras. Está vorticizando, está criando essa turbulência. É isso que o coração é. Falamos sobre isso da última vez. Mas, sim, então é isso que eu faço. Mas você também a colocaria no sol? Ou, de alguma forma, colocá-la em contato com a terra, sem sujar a água? Eu conheço pessoas que têm esses pequenos discos que imitam o campo eletromagnético da Terra e elas colocam a água sobre eles. Existem maneiras de energizá-la, mas, novamente, você está apenas colocando mais de volta em contato com o que ela seria na natureza, porque quando ela está correndo por canos e sendo reciclada por estações de tratamento de água municipais o tempo todo, ela está simplesmente morta, né? Primeiro, ela tem todas essas toxinas. Não é. Ela é movida por tubos laminares em vez de ser agitada. Não está sob a luz do sol. Então é meio que uma água morta. Então você tem que fazer algo com ela para torná-la uma água mais viva. Vamos falar mais sobre água estruturada. Você falou sobre a parte do ATP e como ele não está fazendo o quê? A maioria das pessoas diz que ele faz. Traga isso e depois traga a parte da água estruturada. E então vamos conectar isso à luz solar e depois entrar no aterramentos. Sim, como eu disse, todos nós aprendemos na escola que estamos, né, colhendo essa energia das ligações químicas dos alimentos e nós extraímos elétrons disso. E então nós usamos esses elétrons para passar por essa cadeia de transporte de elétrons e durante esse processo temos íons de hidrogênio produzidos. Eles vão para o espaço da membrana mitocondrial interna. Temos água produzida, temos calor, luz infravermelha, temos espécies reativas de oxigênio e também temos ATP. Temos todas essas coisas diferentes produzidas à medida que esses elétrons são passados por essas proteínas. E o ATP contém uma forma de armazenamento de energia, então ele mantém essa energia química ali. E então, essa forma de armazenamento de energia, as pessoas pensam, essa deve ser a moeda de energia da célula. É o que fornece toda a energia para a célula. No entanto, Gilbert Lang é um cientista que trabalhou muito com água. O trabalho dele é, na verdade, o que levou ao desenvolvimento das máquinas de ressonância magnética. E como você pode reorganizar as moléculas de água e obter uma imagem usando um campo magnético. Então, sim, de qualquer forma, ele também mostrou em seu trabalho que a quantidade de ATP que poderia ser produzido pelas mitocôndrias em uma determinada célula, não haveria como produzir ATP suficiente para fornecer energia a tudo que precisa ser energizado na célula. Ele disse que não conseguiria nem produzir o tellurosio suficiente para energizar a bomba de sódio, potássio, se é que ela existe, o que eu não tenho certeza se existe. Mas ele provou isso matemática e experimentalmente, que não há como produzir ATP suficiente para fazer isso. Então, o ATP, acontece que uma coisa que ele realmente faz é manter uma ligação de energia. E essa ligação de energia é usada para desenovelar proteínas na célula. Porque você tem uma proteína, se ela está toda dobrada sobre si mesma,
é como uma folha de papel alumínio que está amassada em uma bola. Então, há muito pouca área de superfície quando está amassada assim. Se você a abre e a desdobra, você obtém uma área de superfície muito maior de papel alumínio. Então, é assim que as proteínas são. Elas estão todas dobradas. E o ATP entra ali e desenovela as proteínas. E as transforma nessas coisas grandes, com muita área de superfície. Porque o que você precisa para formar a estrutura com a água? Você precisa de uma superfície hidrofílica. E então, há estudos que mostram que a água na célula não está a mais de 0,5 nanômetros de distância de qualquer superfície biológica, ou deveria estar se a célula for saudável. E então é isso que o ATP está fazendo. Ele está desenovelando proteínas, está desenovelando o citoesqueleto da célula, ou a rede microtrabecular, ou como quer que você chame, na célula, criando área de superfície para que a água metabólica que é criada pelas mitocôndrias possa ir para lá e ter uma área de superfície para formar água estruturada, né? Porque a água estruturada é o que mantém a carga do corpo, porque ela é eletronegativamente carregada. E o Dr. Pollack mostrou isso. Muitas vezes, em muitos estudos que ele publicou, e muitos outros autores, além dele, também mostraram. E então, é isso que mantém a voltagem da célula. Todos nós sabemos disso. Bem, qualquer um que estudou fisiologia celular sabe que a célula mantém essa voltagem, não essa carga negativa, por assim dizer, esse pH de 7,4 ou algo assim, levemente alcalino. Alcalino significa mais carga negativa, não ácida ou positiva. E é isso que ela faz. Mas precisamos que esse processo aconteça. Então, o ATP ainda é criticamente importante, porque sem ele, você não obtém proteínas desenoveladas. Se você não obtém proteínas desenoveladas, você tem menos água estruturada, você tem menos voltagem celular. E menos voltagem celular já se mostrou ser patologia. Células que estão doentes têm voltagem celular mais baixa do que deveriam. Esse é o papel do ATP, ou seu papel principal. Nos 3 papéis principais, ou melhor, maneiras de produzir ATP, Hanash, a comida, a luz solar e o aterramento, Nasha. Alguma outra importante que contribui? Essas são as principais que ajudam a produzir o ATP. Mas, novamente, o ATP não é a forma de armazenamento de energia. A forma de armazenamento de energia é a água estruturada e o ATP desempenha um papel nisso. Não, é aí que eu quero chegar, Sim. sobre abrir as proteínas. Sim. Então, sim. E tudo o que estamos tentando fazer, como você disse, é colher essa energia na forma de elétrons do nosso ambiente. Podemos fazer isso com muito mais do que apenas comida. Então, essas coisas, como você mencionou, são a principal forma de obtermos elétrons, mas também queremos remover as coisas que interferem com eles, que interferem com a capacidade do corpo de colher e reter esses elétrons. Então, coisas que foram demonstradas. Então, coisas que foram diretamente demonstradas como decompositoras da água estruturada. Em experimentos publicados pelo Dr. Gerald Pollack, são sinais sem fio. Então, especificamente, um roteador sem fio foi o que eles usaram no estudo dele. Ele decompôs a água estruturada, acho que em 10 a 15%, ou interferiu na capacidade de formação. E o outro que eles testaram foi o glifosato, que é o herbicida Roundup. E então, embora não saibamos com certeza, provavelmente existem outras toxinas e coisas que também fazem isso. Mas se você pensar bem, como a água estruturada é tão negativamente carregada, e ela se mantém, ela é negativamente carregada porque o oxigênio é uma molécula maior e mantém uma carga negativa. E não há mais 2 hidrogênios para equilibrá-la, há apenas um. Então é isso que lhe dá a carga negativa. Mas também é negativamente carregada porque é uma forma de armazenamento de elétrons. Porque as moléculas de água agora estão meio que ligadas como gelo, mas sem o hidrogênio extra. E os elétrons podem viajar através delas. Então os elétrons estão viajando através dela. E é isso que lhe dá essa carga negativa. É por isso que é uma forma de armazenamento dela. E então, se você interfere nisso, ou você reduz a carga negativa do corpo. Mas como ela tem essa carga negativa, todos nós já ouvimos falar que o estresse oxidativo ou inflamação ou coisas assim, essas coisas roubam elétrons do corpo. E o lugar de onde roubaria elétrons seria a água estruturada, porque é lá que os elétrons são armazenados. E então faz sentido que quando você olha para o que o glifosato é, e como ele age como é uma coisa que pode causar inflamação, estresse oxidativo, esse tipo de coisa, está apenas roubando essa carga. Então, qualquer coisa que sabemos que age como estresse oxidativo, metais pesados no corpo poderiam agir assim. Ou quando temos saúde metabólica ruim e estamos produzindo muitas espécies reativas de oxigênio, tudo isso poderia contribuir para essa destruição da água estruturada e, então, baixa voltagem em uma célula. And that's just
well-known science. O estresse oxidativo decompõe ou rouba elétrons dos tecidos e os rouba da água estruturada. Então, roteador sem fio e toxinas. Então, queremos remover as coisas que roubam a carga. Precisamos da matéria-prima, que é a água, né, que produzimos a partir das mitocôndrias ou que bebemos para nossa corrente sanguínea e sistema linfático e tal, né? Precisamos nos expor às coisas que constroem água estruturada, luz infravermelha principalmente, mas a luz solar é a forma original e aterramento, e então metabolismo saudável. Então estamos extraindo elétrons disso, e então removemos as coisas que a decompõem. E se você olhar para essa receita, e olhar para o modo de vida moderno, é uma receita ruim. É exatamente isso que estamos fazendo, onde criamos uma saúde metabólica ruim. Não estamos bebendo água suficiente, estamos bebendo essas coisas desidratantes, um monte de cafeína, e refrigerantes e coisas assim. Não estamos vivendo ao ar livre com os pés em contato com a terra sob a luz do sol, e estamos cercados por luz azul artificial e campos eletromagnéticos e expostos a tantas toxinas, e simplesmente não é de se admirar que nossos corpos estejam sofrendo. E então, quando você fala sobre dor, isso vai aumentar significativamente a probabilidade de que a voltagem da célula caia. E o que acontece quando a voltagem da célula cai? É uma coisa que seu corpo diz: ei, o que há de errado com este tecido? Vou enviar um sinal de dor para lá. Então esse limiar do que vai causar dor é drasticamente aumentado. Vamos falar sobre o próximo passo desta história. Então você tem suas mitocôndrias produzindo ATP, desenovelando proteínas. A água estruturada está se formando dentro da célula. Como essa energia é então utilizada? A energia celular, a energia da água estruturada. Costumávamos pensar nela como ATP, mas agora que estamos dizendo que a energia é, na verdade, a água estruturada, como ela é usada pelo corpo, o próximo passo? Sim, então isso se resume a transições de fase. Bem, antes de mais nada, a água estruturada é uma bateria. Quando a água estruturada se forma, há uma área de carga negativa. E então, pela forma como se forma, ela cria uma área de carga positiva ao lado dela. E esse positivo, ao lado de um negativo, cria um gradiente de energia que armazena energia. Basicamente, assim como uma bateria armazena energia. Há um polo positivo e um negativo em uma bateria. Estamos concentrando energia naquela área. E então, é isso que a água estruturada faz. E então, quando você forma a água estruturada nesta proteína na célula, você criou uma bateria bem ali. E no laboratório do Dr. Pollock, eles mostraram que você pode conectar, né, eles criam uma zona de água estruturada e colocam um eletrodo na água estruturada e na área positiva, ao lado dela, na água comum, e você pode acender uma lâmpada. Então você está criando energia, está criando eletricidade, e então ela é armazenada bem ali. Então, quando você pensa sobre isso, não é que todas as proteínas celulares estão desenoveladas e todo lugar na célula está cheio de água estruturada. A maior parte está, mas não toda ela. E então, ainda existem esses pequenos bolsões de coisas onde não há água estruturada, ou ainda existem esses pequenos caminhos. E nós falamos no nosso último episódio sobre como isso faz o trabalho de mover fluidos. Esse gradiente de energia faz o trabalho de mover fluidos. E é a mesma coisa na célula. É isso que meio que mantém o fluido se movendo através dos caminhos celulares. E isso acontece mesmo em embriões, onde ainda não há função cardíaca. É assim que o fluido começa a se mover inicialmente, nos embriões. Então é isso que está criando esse movimento de fluidos. E então nós também temos o que são chamadas de transições de fase. E então o Dr. Pollock escreveu um livro muito bom, um livro muito bem citado, chamado Cells, Gels and the Engines of Life. E este livro basicamente argumenta que a fisiologia acontece através de transições de fase. O que quero dizer com transição de fase é, nós falamos sobre água estruturada. Na verdade, é a quarta fase da água. E então, quando falamos sobre uma transição de fase, é ir de uma fase líquida para uma fase estruturada e vice-versa. E quando isso acontece, a fisiologia celular acontece, então começamos a ver potenciais de ação. Então aprendemos na escola que um potencial de ação é quando essa despolarização de uma célula acontece. Então, despolarização significa que ela perde sua carga temporariamente. Como ela perde sua carga? Uma transição de fase. Ela perde água estruturada temporariamente. E então ela volta. E essa transição de fase, há muitas coisas que podem sinalizar uma transição de fase. Pode ser uma mudança no pH, pode ser uma mudança de temperatura, podem ser todas essas coisas diferentes. E isso sinaliza para uma transição de fase. E isso diz a célula para realizar a fisiologia. E a célula
onde isso acontece aqui, então acontece na célula ao lado. E isso simplesmente acontece super rápido. E é isso que essa despolarização é, e então a repolarização de uma célula é isso que vemos. Então é assim que a fisiologia acontece. E é assim que o corpo usa essa energia para manter a carga e então criar mudanças de fase em resposta a estímulos externos. Entendi. Era aí que eu queria chegar. Então, a transição de fase é quando... E essa água estruturada é realmente usada para fazer algo no corpo. E é quando ela passa de água estruturada para líquido novamente. E então, ela volta. Sim. E tudo isso acontece, presumo, super rápido? Sim, mais rápido do que você provavelmente consegue pensar. É tão rápido, mas é isso que todo mundo que estuda fisiologia na faculdade, nós estudamos condução nervosa e potenciais de ação. É isso que estamos estudando. Estamos dizendo, essa despolarização acontece na célula e então ela repolariza e acontece muito rápido, e é isso que envia um sinal por um nervo ou o que quer que seja esse potencial de ação, quando na realidade é apenas como uma transição de fase contínua que está acontecendo e está acontecendo instantaneamente. Provavelmente aconteceu 1000 vezes na última frase que acabei de dizer. É como a fisiologia acontece. E, novamente, o Dr. Pollack, em seu livro, mostrou como as condições de fase são responsáveis pela contração muscular, sinais nervosos e várias outras coisas, partes da fisiologia, né? Aqui, ó. Essa é apenas a evidência que temos até agora. Muito bem, vamos passar para a terceira grande entrada, o aterramento. Para você, mesmo no inverno, como você faz o aterramento regularmente? Eu sei que parte da sua estratégia são esses tapetes de aterramento em casa, mas você também sai para fazer aterramento? Fale sobre a estratégia completa aí. Sim, então eu saio com bastante frequência. Eu diria provavelmente 30 minutos a 1 hora por dia de aterramento ao ar livre no inverno. Provavelmente é mais do que isso no verão, porque eu simplesmente fico mais tempo fora. Pois é, então eu uso os lençóis de aterramento internos e tapetes de aterramento e coisas assim. Mas é importante que as pessoas entendam que não precisa ser diretamente na terra. Você pode estar numa laje de pátio que está diretamente na terra. Então, eu diria 4 polegadas ou menos. Laje de pátio ou concreto também é condutor. Asfalto não é muito condutor porque tem borracha nele. A casca de uma árvore não é muito condutora, mas as folhas são... Cobertura morta não é condutora porque é madeira morta. Então há muitas opções diferentes, mas existem outras opções. Aqui, areia é condutora, terra, grama. Mas sim, a outra coisa é que você poderia, ao conectar ou enfiar um case-prego grande da Lowe's no chão e enrolar fio de cobre nele e trazer para dentro pela janela da sua casa e só fechar a janela nele e segurar o fio e você está aterrado. Ou eu tive clientes que fazem isso e eles ficam sentados trabalhando no computador e enrolam fio de cobre nas pernas e você tem que se lembrar disso quando quiser se levantar. Mas sim, existem maneiras de fazer isso. Se você quiser ter mais tempo de aterramento. Então, obviamente, o tempo é um fator. E quanto ao contato com o chão? Então, se você está expondo mais o seu corpo e, digamos, deitando na grama no verão, em vez de apenas ter os pés ali, isso faz diferença? Sim, você vai absorver mais. Quanto mais área de superfície você tiver em contato com o chão, mais elétrons vão conduzir. Mas começa a acontecer instantaneamente. Então, assim que seus pés conduzem ou tocam a terra, você vai começar a conduzir. Então, qualquer quantidade é benéfica. Mesmo que seja só 5 segundos, você absorveu alguns elétrons. Mas sim, quanto maior a área de superfície, melhor. E quanto ao PENF, especialmente pessoas como nós que estão mais ao norte, e é mais difícil, especialmente no inverno, sair de casa. Tipo um tapete PENF. Pra ser honesto, não é algo com que eu tenha mexido, mas já vi online que existem essas máquinas, e aí tem um tapete conectado a elas. Você pode sentar nele e... Pelo que eu entendo, você talvez saiba melhor. É tipo aterramento turbinado. Eu diria que está imitando o aterramento, de certa forma. Agora, eu não sei. Acho que depende do tapete PENF. Mas o PENF é frequência eletromagnética pulsada. Então, para mim, eles estão imitando o campo eletromagnético da Terra, né? A ressonância Schumann com a qual você está em contato, né? Mais quando está aterrado, né? Do lado de fora, diretamente na Terra. Mas todos nós estamos no campo eletromagnético da Terra agora. Estamos imersos nele. E as outras frequências eletromagnéticas, os sinais sem fio e os sinais eletromagnéticos de eletricidade vindo pelas paredes e coisas assim.
Isso está afetando nossa capacidade de estar totalmente em contato com a ressonância Schumann. Então, o PENF, pelo que eu entendo, é mais como aquelas frequências eletromagnéticas que estão mais harmonizadas com as da Terra. Então, elas te dão mais um estímulo disso. Eu não sei. Nunca ouvi falar de um tapete PENF ser também um tapete de aterramento. Mas podem ter alguns que você pode ligar direto na tomada e no pino de aterramento da tomada, mas é mais para mim energia eletromagnética do que ser condutor elétrons da Terra. Quando se trata dessa parte da água estruturada, criação de energia. O movimento se encaixa nisso de alguma forma. Sabemos que existem os três grandes. Mas como isso se incorpora, se é que se incorpora? Sim, então você pode definitivamente criar corrente elétrica pelo movimento. Então a fáscia no seu corpo, ou eu meio que pensei nela como um traje do Homem-Aranha, que meio que te segura por fora, mas na verdade vai para todo lugar. Ela penetra até a célula, no núcleo da célula, e é o que mantém tudo unido, é tipo a estrutura de sustentação do corpo. E a fáscia é muito hidratada com água estruturada, é uma superfície hidrofílica e a água se estrutura nela. E eles realmente mostraram isso. Esqueci o nome do cara, ele é francês, mas ele tem este vídeo onde ele insere uma câmera sob tecido vivo e começa a mover o tecido. E você pode ver a fáscia mudando suas conexões com outras fáscias. Para mim, é como as escadas em Harry Potter que mudam. Está fazendo isso com a fáscia enquanto a pessoa se move. Mas você também pode ver a umidade e a hidratação da fáscia. Ela tem a água estruturada nela. E temos a literatura que mostra que existe água estruturada. Mas quando você tem fáscia hidratada e a move, isso cria esse efeito piezoelétrico do tecido, o que também é muito bem estabelecido na literatura, que você pode criar essa corrente elétrica. Acho que a fáscia precisa estar bem carregada para que isso aconteça. Mas quando você move seu corpo, você está liberando elétrons da fáscia e da água estruturada para serem empurrados para outro lugar. Então você consegue usá-los. Então se você se carrega com a Terra e pega a luz solar e então se move, você está movendo esses elétrons para lugares que precisam ir para as células, onde podem ser usados para produzir ATP e hidratar e coisas assim. Então o movimento é uma parte muito grande disso. E aí você tem fáscia aderida, você tem tecido cicatricial, que é fáscia muito compactada. A água estruturada não consegue se formar nela porque está muito compactada e então romper esse tecido cicatricial é muito útil porque se ele está lá, interfere nessa capacidade piezoelétrica de ser enviado da fáscia para outro lugar, de um lugar para outro. Entendi. Então, o exercício em si não está criando energia. Mas é a fáscia no nosso corpo que é quase como um armazenamento dessa energia. Através da água estruturada, quando nos movemos, podemos liberá-la e usá-la conforme necessário. Sim, lembre-se, as leis do universo dizem, energia não é criada nem destruída, então não podemos criar energia a partir do movimento, mas podemos mobilizar energia. E desde que nosso corpo esteja carregado o suficiente, então temos que estar nos ambientes certos, e quanto mais nos movermos nos ambientes certos. Então eu gosto de treinar ao ar livre. As pessoas me veem no Instagram, estou usando minha bicicleta, no sol, estou fazendo minha Peloton ou o que seja. Infelizmente, não consigo levantar peso no sol, tenho que ir para uma academia, mas só fico lá por 20 minutos. E não consigo justificar comprar meu próprio conjunto de pesos por 40 minutos por semana, porque só vou 2 vezes por semana. Mas, enfim, você quer o máximo que puder mover seu corpo nesse ambiente natural, porque você está se carregando. E então, quando o movimento está apenas mobilizando energia, chegando onde através daquele efeito piezoelétrico, movendo-a para onde precisa ir. Ok, então quando se trata de fáscia, falamos sobre movimento ativo. E quanto a coisas passivas, como rolo de espuma, massagem, onde outras influências externas entram agindo sobre a fáscia. Fale sobre esse aspecto. Sim, é o mesmo efeito no que diz respeito ao efeito piezoelétrico, só que mais eficaz, para romper o problema do tecido cicatricial. Alongamento suave, isso é como o nosso movimento, como na yoga e coisas assim. Isso vai ter essa energia piezoelétrica, Você vai criar isso quando mobilizá-la, ela vai para as células e cria esse efeito anti-inflamatório. Mas, quando estamos falando sobre romper
tecido cicatricial fibrótico e coisas assim, sim, rolo de espuma e esse tipo de coisa, cria o efeito piezoelétrico, mas é mais direto no rompimento, é mais terapêutico nessa natureza. Mas o que as pessoas não percebem nisso é que isso é crítico em muitos lugares, especialmente se temos pontos gatilho, tecido cicatricial aderido, traumas passados, lesões, coisas assim, é importante trabalhar esse tecido. Mas então, a hidratação dele afterwards também é muito importante. Porque se você não hidratar aquele tecido cicatricial, aquelas fibrilas de colágeno, então elas vão simplesmente voltar a ser tecido cicatricial ou tem mais probabilidade de voltar a ser tecido cicatricial. Então, hidratação significa estar hidratado o suficiente, ter água suficiente, mas também luz infravermelha e aterramento e coisas assim, coisas que aumentam a quantidade de água estruturada que pode se formar ali. Então, eu diria que se você fosse e fizesse um pouco de rolo de espuma ou recebesse uma massagem ou o que for, seria muito bom pegar sol depois disso, ou no mínimo, fazer uma sauna infravermelha ou painel de luz vermelha, fazer algo que possa ajudar a hidratar o tecido depois. Quando se trata de fáscia e ERE, poderíamos usar palavras diferentes para referenciar aderências, tecido cicatricial e mudanças na anatomia. Quanto tempo pode levar para resolver isso usando essas modalidades passivas? Só depende de quão profundas elas são e quão grande é o tecido cicatricial, porque pode ser bem desconfortável tentar, e se for um nódulo grande ou o que for, pode ser bem desconfortável tentar eliminar tudo em uma sessão. Eu, na verdade, estou com umas bem feias marcas de ventosa, né, hematomas nas minhas costas e no meu ombro agora mesmo, só de romper tecido cicatricial ou de fazer esse trabalho. Mas também pode depender de como esse trauma está armazenado e quão disposto o corpo está para liberá-lo, porque o trauma pode ficar armazenado nos tecidos, principalmente pelo fato de que a água pode reter memória e somos em grande parte água. Então, sim, o quão disposta a pessoa está para romper isso. E então, quando você tem tecido cicatricial aderido em alguns lugares, isso pode criar sangue estagnado também, porque quando a fáscia está aderida, pode interferir no fluxo sanguíneo, não necessariamente em artérias e tal, mas nos capilares e naquele fluido intersticial onde o sangue está entrando e saindo, onde há tipo um pântano, pode criar essa área estagnada. E então, quando você rompe isso, meio que libera e faz o sangue circular por ali. Novamente temos sangue novo ali, então só depende de quão profundo é. Mas eu não sei, eu faço muito trabalho de tecidos moles na minha clínica. Então, você provavelmente deveria perguntar a alguém que faz mais trabalho de tecidos moles quanto tempo leva para uma pessoa comum, quantas sessões, o que vai ser preciso. Mas, sim, e às vezes é mais útil ter outra pessoa fazendo isso do que você mesmo, porque no processo de tentar usar o rolo de espuma ou uma bola de massagem ou algo assim, você está contraindo músculos e ficando nessas posições estranhas, tentando se estabilizar, e você simplesmente não está tão relaxado e nem tão disposto a soltar, né? Quanto quando você está apenas deitado lá com alguém tentando fazer isso. Como quiroprata, no entanto, tendo suas mãos nas pessoas, você consegue realmente sentir, às vezes, quando existe essa face aderida? Ou é mais teórico e microscópico? Não, eu definitivamente consigo sentir, especificamente no movimento articular, if there's a lot of bound up scar tissue around a joint or in the tissue surrounding a joint. Sim, essa articulação não vai se mover como deveria. E eu consigo sentir a diferença. No começo, eu lembro que na faculdade, os professores me diziam, você deveria sentir isso. E eu ficava tipo, o quê? Eu não sei o que você sente, mas agora eu sinto, tendo apalpado tantas colunas e tantas articulações e como elas se movem, é fácil, eu consigo sentir quando uma articulação está travada e não se movendo como deveria, em comparação com a articulação abaixo ou acima dela ou algo assim. So, e pode dar um pouco de trabalho fazer isso, e pode dar algum trabalho para fazê-la ficar se movendo daquele jeito, mesmo que eu crie movimento nela como quiroprata, ou eles façam algo que crie movimento nela, vai levar algum treinamento para que ela permaneça assim, e para treinar novamente o tecido e hidratar o tecido depois que o rompimento dele aconteceu. Mas tudo isso é um processo como qualquer outra coisa, assim como mudar sua dieta. Vai levar tempo para você fazer algo que seja sustentável e transformar em hábito. Para alguém para quem tudo isso é novo e quer começar a pegar embalo, quais são as coisas mais importantes que podem começar hoje para começar a trabalhar em direção a tudo isso que estamos falando? Sim, um passo de cada vez.
Além disso, acho que pode ser sobrecarregante pensar em todas essas coisas diferentes que temos que fazer. O que é? Grande parte do que eu faço na minha consultoria de saúde é ajudar as pessoas a descobrir, ok, qual é a prioridade agora? Qual é a coisa mais importante agora para você fazer? Aqui estão as coisas de curto prazo que você precisa fazer, e então aqui estão as coisas de longo prazo nas quais você precisa trabalhar ao longo do tempo, em vez de tentar fazer tudo de uma vez e se sobrecarregar e então dizer, não tenho tempo para isso ou o que for. E isso pode ser difícil. Assim como quando começamos, falamos sobre alguém com dor no joelho. O que você faz? Bem, primeiro você tem que determinar o que está causando isso. Está lá há quanto tempo? É apenas algo sensorial? É mais um aspecto cognitivo? Se está lá há muito tempo, temos que descobrir isso e antes de termos sucesso em tratá-la. E então isso pode ser útil. Esse é o serviço que tento fornecer às pessoas, é analisar tudo o que está acontecendo na vida delas. É para isso que meu formulário que as pessoas preenchem é projetado, para que eu possa, ok, isso é um problema. Este é o maior problema. Vamos focar nisso primeiro. Comece com isso e siga em frente. Muito bem. Dr. Hussey, gostei muito do segundo round. Vamos colocar os links dos seus livros, suas redes sociais, seu site, tudo nas notas do programa. Obrigado. Sim, obrigado. Agora que terminou, você vai querer continuar por aqui e assistir a este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Te vejo lá. A vida é basicamente sobre coletar energia do ambiente e usá-la para criar ordem. E se você não tem energia suficiente no sistema para manter a ordem, você adoece. As coisas começam a se deteriorar. E então, o primeiro lugar que o corpo parece sacrificar